bom dia. Vai fofocar. Agora acho que eu vou fazer o café com fofoca. Todo dia eu vou fazer live café com fofoca. O que vocês acham, meninos? Vamos fazer uma vibe café com fofoca. Ai, eu acho que é um título bom para um começo. Tô precisando começar alguma coisa. Aí todo dia a gente vai escolher um assunto pra gente falar. Vamos ver, vamos estudar essa situação aí. Café com fofoca. E a primeira fofoca de hoje. Vamos fazer esse quadro café com fofoca? Não pode, menina. Fofoca não é de Deus. Sabe? Às vezes eu tenho vontade, sabe, de usar isso no lado sarcástico. Mas aí eu penso, né, que Deus amou a gente de uma tal maneira. Ontem eu vi uma ministração tão linda sobre Davi, né, ter sido escolhido, Davi ter tido os erros dele, mas ter se arrependido, né? Um salmo que o Davi escreveu, e às vezes a gente quer ir para aquele outro lado. Mas aí, às vezes, todas as vezes que eu vou pensar em tomar uma atitude que vai muito assim além do, né? Porque a gente não tem nada a ver. Eu juro, eu já acordei com vontade de fofocar, porque a internet ela transmite isso, sabe? Essa vontade de fofocar, de ver as coisas e comentar. E aí a gente, mas tem que segurar nossa língua, né? Que a gente não tem nada a ver com a vida dos outros. Mas a internet está viralizando aí. Sabe o que eu fico pensando assim? É que eu não estou entendendo a história da Mariane. Eu não estou conseguindo entender a história da Mariane. A Mariane explodiu virtualmente. Prefeito, assistente social, todo mundo ajudando a Mariana. A Mariana fez vaquinha solidária, arrecadou uma casa e abriu a geladeira, que a geladeira estava seca, sem nada para comer. Sabe o que é isso, gente? Ingratidão. Porque quando ela tinha o repórter, não faltava nada. Foi falar mal do repórter, infelizmente, né? Achou que estava com... Caiu na conversa dos outros. Mas também eu vou falar pra vocês, eu achei aquele repórter muito fraquinho, sabe? Achei ele muito fraquinho, sabe por quê? Porque eu não entendo por que Mariana... Bom dia, não. Eu não entendi ainda por que a Mariana ainda não tá com as páginas dela monetizadas. Por que ela ainda não tá ganhando os dólares dela? Porque com a audiência que ela tem, ela viralizou, tem quase mais de 2 meses e pouco, né? Já era pra ela estar com a página dela aí, ó, bombando, ganhando trocadinho, né? Era pra ela estar bem. Eu não acredito que nenhum empresário, nenhuma agência dessas que são coisas de influenciadores, ainda não tenha se interessado, né? Porque até a Nina conseguiu aí. Até a Nina já tem um cara que cuida da rede social dela, que isso e que aquilo. Pra mim, o Jorge Luiz, ele foi fraquinho, né? Porque se eu falasse com a Mariana hoje, amanhã ela tava com a página dela monetizada. Se ela faça uma ligação, meu amor. O Denis monetiza uma página em 1 segundo. Eu não entendo a situação dela de ela não terem monetizado essas páginas dela.
Vamos trabalhar o domingo todo. Sabe o que eu só, assim, eu acho que hoje, com esse índice de crianças autistas, com esse índice das coisas ficando cada dia mais caro, uma coisa que deveria ter nas redes sociais era a educação sexual. Para que não existisse outros Marianas. Com 2 filhos, sem poder trabalhar, sem presa ali aquela situação, porque o governo dá um salário que não dá para muita coisa. Eu vou falar, aqui em Santa Catarina, é difícil você ver uma menina de 15, 16 anos grávida. Mas vai lá em Manaus. Vai em São Paulo. Tá frio, tá cheio de neblina, Joinville. Ontem eu vi um vídeo daquele cara que faz o churrasco nas ruas, contando a história de uma mulher que tem um filho que não consegue comprar a cadeira de roda especial para o filho. Que situação. Hoje, mas está difícil. Está complicada. Joinville tá friozinho, né? Tá bem frio. Vamos já trabalhar, eu tô com pressa. Eu já tô atrasada. Vê que hoje eu passo o dia com fome, né? Você nem quer que eu vou levar pra me beliscar lá de tarde. Não termino de dar um almoço, não nada. Eu passo o dia com fome. Acho que eu vou levar pão de queijo. Você é cuidadora de idosos? Eu tento, amada. Porque para cuidar não precisa muita coisa, né? Precisa ter amor, carinho, paz, paciência. Algumas militantes aí, né? Falam que tem que ter isso e aquilo, e aquilo, e aquilo. As militantes, né? Falam que meu curso não serviu de nada. Elas tentam atrapalhar de todas as formas. Mas é que para cuidar do noiado, como elas diziam, quando eu cuidava dos adictos, que elas chamavam de noiado, elas não militavam tanto que eu tinha que ter isso, que eu tinha que ter aquilo, que eu tinha que ter aquilo. Mas para cuidar, assim, é experiência. Se tu vai pegar um carro, tu vai meter a primeira marcha, no primeiro dia, tu não vai conseguir sair no carro. Tu vai no segundo dia, tu também não vai conseguir andar de carro. Tu vai no terceiro dia, também tu não vai conseguir. Eu fui perder o medo de dirigir aí depois de muito tempo.
eu precisei o quê? Adquirir experiência, né? Eu morei dentro do hospital 4 anos, né? Eu cuidei da minha maior paciente do mundo, que foi a minha mãe, 4 anos. Então, se eu não tivesse a experiência, né? Se eu não tivesse o aprendizado, porque tudo na vida, amadas, a vida ensina você a viver a situação que você precisa. Durante 39 anos eu nunca tinha feito uma faxina. Eu não tinha tido a necessidade de fazer uma faxina. Mas eu fui obrigada, devido a algumas circunstâncias financeiras. Aí fui fazer os trabalhos com a minha ex-sogras. Aprendi. E hoje eu sei limpar qualquer casa, eu sei organizar qualquer casa, eu sei lavar um banheiro bem lavado. Para vocês terem uma ideia, eu tinha maior problema para limpar vidros. Eu tinha problema, eu tinha trauma quando me mandavam para uma casa cheia de vidros. Eu fui trabalhar na casa da dona Beltrana, ela chegou lá, olha, é assim que limpa vidro. Me ensinou a limpar vidro, hoje eu não tenho mais problema de ir para uma casa que tenha vidros. Por quê? Porque alguém me ensinou a limpar vidro. Então, tudo na vida, meu amor, é experiência. Quando tu vai bater o primeiro bolo, tu não vai saber bater o bolo. Tu vai ter que adquirir a experiência, bate o primeiro bolo, bate o segundo bolo, bate o terceiro. Você vai aprender. Então, tudo na vida é um aprendizado. Tudo na vida você tem que ter um ensinamento. Entendeu? Eu te garanto que eu cuido do povo que eu trabalho com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, com muita dignidade. Porque a primeira coisa que você tem que ter é empatia. O trabalho de uma cuidadora é ardoso. Você está cuidando de uma pessoa, você está tendo a responsabilidade como se você estivesse cuidando de uma criança. Ele pode engasgar, pode broncoaspirar. Entendeu? Eu não sabia que um paciente broncoaspirava. Aí quando eu fui conviver com a minha mãe, que eu fui aprender a lidar com a traque, né? Eu fui aprendendo as coisas. Ou tu acha que quem limpava a traque da minha mãe? Quem é que fazia a sugação da traque da minha mãe? Era eu. Nos primeiros dias que eu vi como é que eu sugava a traque, eu chorei. No primeiro dia eu chorei, no segundo dia eu chorei, no terceiro dia eu chorei. O fisioterapeuta disse assim, não, você tem que aprender. Porque a gente não vai estar aqui toda hora. Tem que tirar, porque para ela não engasgar, você tem que aprender. E com muita coragem, eu fui ali, dei o primeiro passo, dei o segundo passo, dei o terceiro passo. Depois, para mim, se tratou-se de uma coisa normal. Quando vinham pacientes novos, eu que já ia ensinar como é que sugava. Quando a minha mãe tinha bolsa de colostomia, os primeiros dias das bolsas eu saía correndo, desesperada, com aquele cheiro daquela bolsa. Daqui a pouco, minha filha, eu acostumei com o estômago da minha mãe, acostumei a trocar a bolsa de colostomia e a vida, entendeu? Eu lidei com uma bolsa de colostomia 3 anos e meio. O estômago da minha mãe rejeitava as bolsas de colostomia, eu ia correr atrás de outro tipo de bolsa. Assava ali do lado, queimava, eu ia atrás de outro tipo de pasta. Não é fácil. Nada na vida você nasce sabendo. Até para andar, para você começar a dar os primeiros passinhos, você vai ter que treinar, você vai ter que se levantar, você vai ter que cair, você vai ficar em pé, você vai cair. Ninguém nasce aprendendo. Mas as militantes que colocam defeitos em tudo que a gente faz, em tudo. A militância delas é tão grande que a gente não sabe nem ser mulher, a gente não sabe nem tomar banho, né?
a gente fede na boca dessas militantes, a gente tem que aprender a continuar, né, ouvindo e entrando pelo buraco do ouvido e saindo pelo broto. Gente, eu tenho que ir. Tô atrasadinha, tá, gente? Beijo, beijo, beijo. Bom domingo. Daqui a pouco eu venho aí com vocês, dar uma parecidinha, porque a gente precisa também trabalhar aqui na internet para ganhar dinheiro, né? Aqui em Santa Catarina você tem que ter, ó, fontes e fontes e fontes, porque senão você não sobrevive. Beijo, meninas. Bom domingo aí. Bora, Bill.